Bom, agora falando um pouquinho sobre os comportamentos sociais. Nós percebemos então que quando a gente dá voz a esse adolescente, quando a gente percebe que ele dá credibilidade, né, que ele tem condição de compreender, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente vai conseguindo ganhar esse adolescente, né? E assim, é normal que ele se distancie um pouco dos pais, mas quando a gente tem pais mais generosos, pais que têm responsabilidades sociais, como os pais tratam, né, os seus patrões ou seus empregados, tudo isso, é claro que o adolescente está observando as crianças e os adolescentes e eles tendem a ter esse comportamento também com as outras pessoas, né, tanto de forma social e intelectual. Bom, muitos pais também trazem aquela lista de reclamação, né, da escola para o consultório. Mas se a gente for analisar, nós temos que se perguntar, né, como que é esse adolescente, como é que está o contexto desse adolescente, qual que é a rotina dele, quem ajuda esse adolescente, quem dá a supervisão, né, daquilo que pode, que não pode. Muitas vezes ser exigente, receptivo, né, com as necessidades do filho, com certeza você vai ter mais sucesso aí com eles na vida escolar, tanto nível socioeconômico, né, já aconteceu de pacientes estudarem numa escola diferente e isso tudo vai influenciar, né, o nível econômico, os livros que tem. Então, o adolescente com as redes sociais, ele tem essas comparações que nós temos que ficar atentos, porque na maioria das vezes não é benéfico para eles. Então, como você lida com os problemas do seu filho? Então, com certeza, se tem algum agravante na escola, se tem alguma reclamação, nós temos que olhar para esse núcleo familiar primeiro, né? Eric Erikson vai falar que existem 3 formas que nós vamos ver sobre a identidade do adolescente e quando isso se resolve, que é a escolha da sua ocupação, da sua profissão, a adoção dos valores sobre os quais ele deseja viver e desenvolvimento da identidade sexual satisfatória. Então, quando há a confusão, né, em alguma dessas áreas, ele vai ter dificuldade, né? Então, muitos comportamentos caóticos, eles vão ser para o resto da vida, né? São 3 áreas fundamentais: a escolha profissional, baseada em que vai fazer a escolha profissional, com certeza ele tem referência, ele tem alguém que ele admira, ou, né, ouviu já sobre aquela profissão, os valores, aquilo que ele viu e aprendeu em casa, suas crenças, das suas capacidades, do seu potencial e como ele vai escolher viver. E também a identidade satisfatória. Muitos, por exemplo, que têm irmãos mais velhos e os pais conversam sobre a educação sexual de uma forma, né, tranquila, eles vão ter esse direcionamento para a própria vida deles. Da mesma forma, se for uma orientação distorcida, né, eles podem começar a vida sexual precoce e isso também vai trazer consequências para eles. Muitos vão falar assim, só vou falar sobre sexo com meus filhos mais para frente, quando menstruar, quando fizer 13, 14 anos, e vocês podem ter uma surpresa negativa, porque com certeza as redes sociais, os amigos da escola já vão estar educando eles e influenciando. Então, que nós sejamos esses primeiros a fazer isso. Então, adolescentes que vêm de uma família desestruturada vão ter dificuldade em construir sua própria família com carinhos, né, com punição. Por quê? Porque eles precisam de referência. Lares com clima familiar positivo vão atravessar melhor esse momento. Adolescentes, às vezes, que têm um comportamento que a gente pensa que é distorcido, mas que tem algo ali né, de referência que ele acabou adquirindo e achando que era o certo para ele seguir. Muitas vezes nós tratamos como eles já soubessem tudo, não temos paciência. Até com as crianças, quando eles vêm nos questionar algo, nós somos ríspidos com eles e aí eles vão buscar essa referência de terceiros. Então eles têm essa necessidade de se unir a grupos das panelinhas, mas que sejam supervisionados, né, que sejam orientados,
eles têm essa necessidade, é bom, mas que sejam grupos que vão agregar na vida deles e que não vão atrapalhar, né, levar para outros caminhos. Quando eles têm essa base, nesses valores lá desde a infância, eles vão ter mais facilidade na tomada das decisões das suas próprias vidas. Os relacionamentos amorosos começam, né? Começam as cartinhas, os romances, as trocas de mensagem, de telefone, e se torna uma parte central do mundo dos adolescentes, essa parte do namoro. Até esquece um pouco da família. Aos 16 anos, interagem mais com os parceiros do que com os pais. E faz parte dessa fase do desenvolvimento também. Se arruma, sonha, dorme e acorda pensando nesse parceiro, nessa pessoa que está gostando. Os adolescentes que têm um bom relacionamento com os pais, uma autoestima elevada, um modelo familiar estruturado, vai ajudar na tomada das suas decisões, no gosto pela vida, e por isso é tão importante essa segurança. Muitos filhos, né, falam que não contam as coisas para os pais ou escondem porque sabem que os pais vão ter uma reação explosiva. Então nós precisamos ter essa compreensão que nós temos que trazer nossos filhos para perto de nós. Temos que corrigir, temos que ser firmes, mas também precisamos ser refúgio, apoio, abrigo na vida deles. Então a questão do divórcio, né, que atrapalha a criança, atrapalha o adolescente, vai ter consequências sim. E ainda mais quando, mesmo depois da separação, continua conflitos, continua reclamação, continua leve trás. Isso vai trazer prejuízos enormes na vida desse adolescente e comprometimentos. Então nós precisamos pensar, né, que eles estão aí nessa fase de transição, precisando de apoio, de acolhimento, e que nós sejamos os primeiros a levar informação, a levar abrigo, apoio, e que eles vejam em nós segurança para se abrir, para conversar, e que eles realmente possam ter esse apoio, esse acolhimento, para serem adolescentes que se sentam amados, pertencentes, para se tornarem adultos também com a autoestima elevada, com a capacidade de conquistar e realizar os seus sonhos e de serem bem-sucedidos. Os nossos filhos são como flecha na mão do valente, né? Então eles precisam ir mais longe do que a gente e nós precisamos projetar e colocar isso na cabecinha deles. Ensine o menino o caminho que vai andar, mesmo quando envelhecer, jamais se desviará dele. Então esse é o nosso papel, como profissionais, como pais, de ensinar qual o caminho. E assim, eles com certeza vão ter internalizado na vida, na mente deles, o caminho melhor, o caminho certo, ficará sempre enraizado nos seus corações. Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus.